Não invista em Airbnb em Assunção antes de você ver esse vídeo. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre se vale a pena ou não e como fazer um investimento rentável de Airbnb aqui no Paraguai. Meu nome é Francisco Lito, vai falando diretamente para o canal da Seti, junto com os nossos parceiros Roberto e Thaís da The Way We See, pela segunda vez no canal. Meus caros, como estão? Estamos falando aonde? Estamos muito bem aqui no Café de Acá, que fica do ladinho do nosso primeiro Airbnb aqui. A gente vai contar a nossa experiência e depois entrevistar o Ruben, que é gestor do nosso Airbnb aqui, vai te passar vários números, não só do nosso negócio, como da capital aqui do Paraguai, para você entender se vale a pena ou não investir aqui em um Airbnb na capital paraguaia. Bora pro Café de Acá? Bora tomar um cafezinho então, enquanto a gente põe na ponta do lápis aí os investimentos aqui no Paraguai. Vem com a gente. Bom, gente, sentamos aqui no Café de Acá, pedimos um prato tradicional paraguaio, um beijo. Na verdade, como é que fala em Guarani? Mbiu. Mbiu. É um negócio assim, é difícil a pronúncia. Não é um beijo, é um beijo. Bastante queijo, bem gostoso. Bom, gente, vamos começar nessa jornada, né? Para quem viu o último vídeo, quando a gente estava aqui, o Roberto e a Thaís estavam começando os planos de investimentos imobiliários aqui no Paraguai. No fim das contas, vocês fizeram um Airbnb mais focado no público de nômades digitais, correto? Isso. Como que foi esse processo decisório de vocês para até escolher esse público-alvo como o destino do Airbnb? Então, a ideia do nosso Airbnb veio muito das nossas experiências práticas viajando pelo mundo. A gente sempre buscava por um lugar que tivesse minimamente uma estrutura de escritório para a gente poder trabalhar. Porque a gente viajava gravando tudo que a gente estava fazendo, documentando, né? É o que a gente gosta de fazer, documentar a nossa vida, as nossas experiências. E aí a gente não conseguia editar, não conseguia trabalhar em cima desses materiais, porque nenhum lugar tinha uma mínima estrutura mesmo assim para colocar computador, para ter ali uma cadeira decente, né? Nós somos hater de coworking. Nós também. somos muito hater de coworking. Odeio. E aí não dava para trabalhar em alta performance e produzir o nosso material. Nós não somos mais jovens de 18 anos, a Thaís tem 22, né? Isso, 22, mas eu sou um pouco mais velho, tenho um pouco mais de barba branca e eu não consigo trabalhar numa mesa de cozinha. Eu preciso de um ambiente minimamente organizado para isso. Nós tivemos dificuldade de encontrar no mundo todo, por onde a gente viajou. E aí pensamos, vamos voltar para o Brasil e fazer na nossa cidade, então, que é Floripa. Que ali, cara, tem um público do mundo inteiro e demanda não faltaria, né? Mas quando a gente começou a pesquisar e avançar nas contas, ficou bem claro que o Brasil não era o lugar para a gente começar com esse projeto de um Airbnb focado num nicho, que é o nicho de nômades digitais. Na verdade, assim, a gente fala que é nicho de nômade digital, mas é qualquer pessoa que precise de uma estrutura de escritório, um espaço privado para trabalhar enquanto viaja. Praticamente Trabalhador remoto. todo mundo. Trabalhador remoto, basicamente. E o cara hoje... que trabalha em casa, ele precisa ter um escritório, tem que ter todo esse setup. E mesmo hoje quem, por exemplo, é um empresário que tem um negócio físico e faz uma viagem, ou seja, ele não é um trabalhador remoto, ele é uma pessoa que trabalha numa empresa de construção lá no Brasil, por exemplo. Ele vem para cá e precisa passar uma semana para executar algum processo ou precisa fazer a sua documentação ou está vindo a negócios. Ele precisa de um ambiente para trabalhar. Ele não é um trabalhador remoto, ele não é um nômade digital, mesmo assim ele precisa do nosso produto, que é um escritório interno, para às vezes fazer uma reunião e falar sobre dados sigilosos, por exemplo. Ele não vai fazer num coworking, não vai fazer num café, né, com uma internet compartilhada, ele precisa de um local exclusivo. E aí a gente diz que é nichado em nômade digital, mas ele pode atender qualquer público que trabalha e precisa de um escritório para poder produzir, fazer uma reunião, qualquer coisa do tipo. E o que vocês viram nos financeiros mesmo? Vocês falaram que Floripa não fazia sentido, mas Assunção sim. Bom, Floripa você paga 700, 800 mil reais numa caixinha de fósforo, às vezes distante de um supermercado. Em Floripa, né, a gente não tá aqui para comparar as belezas naturais de Floripa com as belezas naturais de Assunção.
estão no Paraguai. Seria injusto fazer essa comparação, né? Só que tá precificado, né? Tá precificado. Tá precificado e aí a gente tem que estar submetido às regras do país. Então, no Brasil seria muito mais caro e seria muito mais burocrático e a conta final, depois de pagar imposto, ficaria muito mais reduzida se comparado ao Paraguai. Não é só o quanto se ganha, mas é o quanto sobra. Eu acho que isso falta na análise de muito empreendedor, que é o final, que é o resultado final, deduzido todos os impostos, deduzido todos os custos, né? Quanto é que de fato sobra no bolso. E aqui no Paraguai sobra muito mais no bolso do que sobraria no Brasil. E aí ficou bem claro para nós que a oportunidade real para dar o start nesse negócio era aqui, na capital do Paraguai, em Assunção. Nesse processo, vocês não chegaram a comprar o imóvel diretamente, né? Vocês estão fazendo agora um modelo de sublocação. Como que foi essa parte burocrática, contratual, encontrar um imóvel que permitisse sublocação? É algo normal aqui ou exige um trabalho mais forte? Na verdade, a gente começou a nossa pesquisa realmente pensando em compra, né? A forma tradicional. E aí foi uma das pessoas que estava com o apartamento à venda que falou pra gente que existia essa possibilidade de alugar para sublocação, não foi? Esse é um tema bem legal, porque quando as pessoas olham para o nosso negócio e falam, caramba, cara, que legal, dá para alugar e sublocar, eu não preciso imobilizar toda a minha grana num imóvel, posso testar a estratégia primeiro e aí depois, se fizer sentido, comprar um imóvel. É muito interessante realmente o modelo de negócios, né? É bem importante a gente dizer o porquê que nós conseguimos fazer isso, porquê que para nós é mais fácil e porquê que talvez para outras pessoas que não tenham um segredinho que a gente tem, se torne mais difícil. O que nós temos? A mídia, você que está nos assistindo aí, né? Isso é muito poderoso, porque quando um proprietário de um imóvel que busca renda fixa e principalmente busca a venda desse imóvel nos procura oferecendo o apartamento para alugar e sublocar, ele vê em nós a possibilidade de divulgar esse produto que ele tem, que é o apartamento, para outros investidores que querem uma renda fixa. Então, por exemplo, o nosso apartamento aqui, o apartamento que nós alugamos aqui do lado, a 50 metros, nós estamos pagando aluguel para o proprietário. O proprietário quer vender esse apartamento e esse apartamento está anunciado para venda e em negociação agora. A pessoa que comprar esse apartamento já vai comprar o apartamento e levar os inquilinos junto, com um contrato de longo prazo que paga para ele cerca de 7% anual em dólar, né? E com a possibilidade de revender esse apartamento daqui a um ano, com uma valorização desse imóvel com mais facilidade. Porque como nós temos a mídia, como nós temos os canais, como você está nos assistindo aqui, e isso é altamente relevante e importante para quem tem um negócio, para nós é muito mais fácil conseguir um contrato de locação com possibilidade de sublocar, do que para uma pessoa que chega aqui e fala assim, eu vi um pessoal no YouTube aí fazendo, então quero fazer também. Mas qual é a vantagem que você entrega para o dono do apartamento? Por que ele vai olhar para você e dizer, beleza, faça aí, sabe? Precisa ter um ingrediente a mais, e eu acho que esse ingrediente que a gente está cada vez mais fomentando, trabalhando, crescendo aqui, que é a nossa mídia, nos torna cada vez mais capaz de encontrar, captar esses imóveis e expandir para o próximo ano, em vez de ter um Airbnb, quem sabe no próximo ano ter 20. Nós estamos indo para o segundo já. Hoje, inclusive, nós vamos assinar o contrato do segundo Airbnb aqui em Assunção, focado em... Esse, na verdade, não vai ser focado em nômade. Ele é que o nosso negócio, na verdade, ele é focado num coração, que é o escritório. O escritório é o coração do nosso negócio. Esse próximo vai ser uma versão um pouquinho diferente desse apartamento que a gente tem aqui agora. E a verdade é que, tanto no Brasil quanto aqui no Paraguai, é possível fazer esses contratos, né, de locação com sublocação, desde que você acorde isso com o proprietário. Não é comum, não é o padrão. Aqui no Paraguai também, o padrão é vir no contratinho, assim, que você não pode fazer isso, né? Caso você não acorde isso com o proprietário. Então, muita gente não sabe dessa possibilidade. E como o Roberto estava falando, não é comum que você, chegando aqui, simplesmente vá pedir para um proprietário, ele aceite e vê alguma vantagem nisso, né? Então, a gente conseguiu por ter a mídia, né? E cada vez mais isso vem fazendo sentido para os proprietários. Nós temos até mais gente buscando, falando, olha, meu apartamento está livre, se vocês quiserem fazer. Porque até para o processo de venda desse aqui, do nosso primeiro Airbnb, ajudou muito vir clientes, né, que estão interessados justamente por nós estarmos ali dentro.
E também a mobília, tudo que a gente fez ali também dá uma outra cara. A pessoa vai visitar o apartamento e tá assim, de luxo, como se diz aqui no Paraguai, né? Exato. Aqui eu já tenho algumas dúvidas. Vocês mencionaram que o dono está recebendo coisa de 7% anualizado de retorno. Este é um retorno interessante para um aluguel de longo prazo. Airbnb é algo que tem um custo de gestão, manutenção, enfim, mais elevado. Então, está compensando? Há uma demanda, de fato, para essas estadias de curto ou médio prazo aqui no Paraguai para compensar essa diferença? Hoje faz 2 meses e Dois dias. 2 meses e 2 dias que nós publicamos esse Airbnb na plataforma. Nós estamos aí com 62 dias de operação. Desses 62 dias, nós tivemos mais de 80% aí de taxa de ocupação do nosso apartamento e é possível que a gente consiga aumentar essa taxa. O que nos fez conseguir ter uma alta taxa logo de início? A mídia. A mídia foi o que alavancou isso. Nós entendemos que esse primeiro apartamento ele é um laboratório. Então, nós executamos o teste de várias teses para ver qual funcionava melhor, qual era mais interessante. Hoje, por exemplo, quem está hospedado no Airbnb é o Bernardo Braga. Você fez um curso com ele né, no canal Better Money, que inclusive a gente super indica aqui. E o Bernardo alugou nosso apartamento para ser o estúdio dele. Então ele não serve só para Airbnb agora, ele serve para estúdio também. A gente consegue alugar para isso. Já entraram em contato com nós outras pessoas querendo usar como estúdio fotográfico também. Então são vários negócios que estão que podem acontecer ali dentro. Uma outra vantagem que nós temos é que quando nós alugamos para um produtor de conteúdo, ele vai produzir conteúdo ali dentro, então ele vai automaticamente divulgar o nosso produto. Né, para sua própria mídia. Hoje, em comparação com os apartamentos do mesmo edifício, do mesmo tamanho, nós temos uma rentabilidade próxima do dobro. Apartamentos genéricos no mesmo edifício estão cobrando entre 40 e 50 dólares a diária. A nossa média é 80. Então a gente vai para o dobro. Nós temos mais custos, né? Que aí envolve essa questão também de custo, porque a gente não pode entregar a mesma experiência que um apartamento de 40 dólares. Então, o nosso kit é melhor. A gente que geralmente conversa e entende quem é o inquilino, quem é o hóspede, para oferecer algo específico para o perfil dele. Por exemplo, esses dias tivemos um hóspede que gosta especificamente de uma água com gás, a gente sabia. A gente vai lá, compra essa água. Então, tem uma dedicação especial também com esse hóspede. Por quê? Esse hóspede provavelmente está próximo de comprar os outros produtos e serviços que nós oferecemos aqui em Assunção. Quem está nos assistindo provavelmente vai olhar o Airbnb pela ótica de quanto eu posso lucrar aqui com a hospedagem. Eu e Thaís olhamos para a ótica de quem é o inquilino que está aqui dentro e quais os outros produtos e serviços a gente pode oferecer para ele aqui em Assunção para levar um lucro de X a 10X. Então esse, na verdade, no final das contas, é que é o nosso negócio aqui. O Airbnb é, sim, bastante lucrativo e por isso nós queremos fazer vários e trazer investidores, inclusive, para participar, mas o nosso foco como negócio não necessariamente é a rentabilidade com a hospedagem, e sim com tudo que está no entorno, todos os outros produtos e serviços que esse cliente está interessado em comprar aqui em Assunção. Vocês mencionaram uma taxa de ocupação de 80%, que é bem elevada. Vocês chegaram a avaliar como que é a questão da sazonalidade aqui em Assunção, comparado, por exemplo, a Floripa que fim de ano total, talvez ali inverno já mais frio, não tem tanta gente. Como que você vê o mercado de Assunção nesse sentido? Aqui a gente não vê muito, como não é um lugar super turístico, não tem nenhuma atração específica, a gente não vê tanto essa sazonalidade. O que acontece com bastante frequência aqui? Eventos. Isso é uma coisa que está tendo cada vez mais aqui, né? Então, essa parte de eventos, esse final de semana passado teve a final da Copa Sul-Americana, não existia um Airbnb, um hotel livre aqui mais. E aí, a galera sobe os preços também quando tem esse tipo de coisa. Agora 5x às vezes, tipo um apartamento de 50 dólares está custando 250 nessas datas, né? No final de semana próximo agora tem show da Shakira também, a cidade vai estar cheia, vai bombar. E no geral, sempre tem procura aqui porque tá vindo gente do mundo inteiro fazer documentação, conhecer, passar um período.
ou tem a residência e fica por aqui. O que a gente viu é que não tem muito essa questão de sazonalidade aqui, justamente porque não tem um turismo específico para uma época específica. A temperatura varia bastante, claro que assim, o verão é o mais pesado mesmo, que até já falaram pra gente várias vezes que a gente ainda não pegou o pior do calor, que é dezembro, janeiro. Não pegamos isso ainda, vamos ver. Mas no resto do ano é uma temperatura que às vezes tá super calor num dia, daí super chove no outro, fica frio, faz 2 graus. É bem maluco, assim, a questão climática, né? Então, como o que tem aqui, o que tem de interessante aqui no Paraguai é interessante o ano inteiro? O que tem de interessante aqui? Essa questão de menos impostos, mais liberdade, facilidade para fazer a documentação, tudo que você que já está acompanhando em coisas do Paraguai, você já sabe. Isso é interessante em janeiro, fevereiro, março, abril, mais, hein? É o ano inteiro, então não tem muita sazonalidade aqui. E a gente tem essas datas especiais que a Thaís comentou, que aí a cidade bomba, e a gente pode cobrar uma Picos taxa. pontuais nos eventos. A gente acha que cada vez mais vai ter isso aí, né? Vão ter alguns eventos da Copa aqui também, tem um monte de coisa acontecendo, né? Os Jogos Pan-Americanos, e tem bastante coisa assim vindo pra cá. Agora, é diferente Assunção comparar com São Bernardino, Encarnação, por exemplo. Encarnação tem sazonalidade. Lá é cidade de veraneio. Sim. São Bernardino também é mais para veraneio, então é diferente. E quem vem para documentação, para essas coisas, ou vem para o Paraguai para conhecer mais assim a questão de infraestrutura, é Assunção, né? É, mais parecido talvez com uma São Paulo do que com uma Floripa nesse caso, né? E vocês mencionaram o processo de mobília, que geralmente é algo que também dá bastante trabalheira, estresse, enfim. Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como que foi de realmente deixar um Airbnb Premium pronto, que surpreendeu vocês, talvez tenha sido mais caro do que o esperado, ou mais barato, mais fácil, mais difícil do que o esperado em relação às experiências que vocês já tinham, né, morando no Brasil. Quantas lojas você teve que entrar em contato para encontrar a cortina do nosso Airbnb? Essa foi uma das coisas. Como a gente está muito acostumado no Brasil a comprar tudo online, ou pelo menos ver várias opções online, até ir daí na loja só para ver com os próprios olhos, aqui não tem isso. Então, a gente teve que ir pessoalmente em muitas lojas para descobrir que não, aqui não tem o produto que a gente quer, aqui também não tem. De cortina, especificamente, que o Roberto estava falando, eu estava em contato com 16 empresas de cortina no WhatsApp. Porque a gente queria uma cortina azul para o escritório, que ele tem uma parede azul. A gente teve uma arquiteta que fez todo o projeto. E ela projetou ali, o Roberto pintou a parede de azul com as próprias mãos. E a gente precisava de uma cortina azul para combinar. A gente até já estava tentando outras cores, assim, que não achava o tecido azul, mas não dava outra cor. Tinha que ser azul. E aí estava eu conversando com 16 empresas no WhatsApp. Até que uma conseguiu, deu um jeito e foi em cima da hora, assim. Tinham conseguido só o blackout, não tinham conseguido voar o tecido mais leve da frente, sabe? Mas quando eles chegaram pra instalar, ela falou, eu consegui e trouxe. E aí instalaram e tal. A gente tem imagens desse processo até, porque a gente ficou... Primeiro, quando eles foram instalar, as cores não são exatamente iguais. Eles conseguiram o que eles conseguiram. Sim. E nós agradecemos. Próximo. Quando a gente viu colocando, a gente pensou, não deu certo essas cores. Mas depois que terminou de instalar, a gente olhou, ficou bom. Ficou bom. E só agradecemos. Esse processo da mobília foi mais complicado do que seria no Brasil em geral, com toda certeza, porque a gente teve que descobrir e se locomover para todas as lojas, para todos os lugares, né? Uma outra questão é o preço para nós e o preço para você que está assistindo, que vai tentar executar isso aqui. Nós já dissemos, nós temos a mídia. Nossa mídia nos garante muito desconto em muitas coisas. Então, para nós é muito mais barato montar esse apartamento do que para uma pessoa que não consegue, por exemplo, divulgar a marca de quem está nos vendendo. Então, por exemplo, nós conseguimos desconto na mesa, que é uma mesa elevável, né? Que ela sobe e desce, é uma mesa cara. Na execução do mobiliário planejado, a gente fez móveis planejados para esse apartamento. Tudo isso, a gente repassa boa parte desses descontos também para as pessoas que acompanham o nosso canal. No vídeo que a gente fala da montagem do apartamento, estão lá vários desses descontos disponíveis para todo mundo. O que é o mais difícil é móvel planejado. Tem uma dificuldade muito grande aqui para encontrar bons prestadores de serviço para isso, que entreguem no prazo, que te deem um bom atendimento, porque o que acontece? Tem 200 prédios sendo erguidos aqui ao mesmo tempo. Os edifícios aqui, geralmente são os apartamentos, geralmente são entregues com cozinha, a cozinha pronta, todo o mobiliário de cozinha, fogão, extrator, geralmente tem armário de banheiro, armário no
quartos, tudo isso é entregue, já é meio que de padrão, assim, de todos os apartamentos. Então pensa, existe uma demanda altíssima hoje para fazer produção em escala para entregar para esses empreendimentos que estão sendo feitos agora. Qual é o incentivo maior para uma loja, uma oficina aí do setor moveleiro, né? Então, o incentivo maior para essas oficinas é atender a essa demanda gigantesca em escala, né, para os prédios e edifícios daqui. E para fazer planejado é difícil encontrar, né? Tanto quem esteja disposto a fazer como quem esteja, né, interessado em fazer um produto bem feito, né? Esse edifício, a Thaís já comentou, né, que as coisas estão mais distribuídas aqui em Assunção, então a gente tem que ir para cada lugar para encontrar. Isso também é uma dificuldade. A gente foi montando a nossa lista de fornecedores, então para o próximo apartamento já fica muito mais fácil, mas o primeiro dá um trabalhão fazer. É difícil encontrar prestador de serviço. Eu mesmo pintei o apartamento, porque é difícil encontrar prestador de serviço. Não só pintei o apartamento, como todos os ajustes que precisam ser feitos neles. Sim. Foi feito por mim. O próximo a gente já vai contar com prestadores de serviços, e a gente pode falar depois um pouco sobre a questão também da administração, né, que a gente vai entrevistar o Ruben, né, que é o gestor da empresa que faz a administração do nosso apartamento, porque nós entendemos que o nosso foco não é cuidar da limpeza, o nosso foco não é cuidar da manutenção, É criar experiência, né? é criar experiência, é dar o atendimento VIP, premium que a gente quer dar para esse nosso hóspede. No início é bem saúde. Foi bem interessante para nós montarmos o Airbnb logo na nossa chegada aqui, porque nós tivemos 10% de desconto em todas as lojas para comprar os eletrônicos. Esse desconto nós não vamos ter mais, então essa já é uma conta que para nós vai ficar mais caro no próximo, né? A gente não tem mais esse direito, mas acho que no geral é isso, que a maior dificuldade está em encontrar mesmo os bons prestadores, as boas lojas. A gente, cara, rodou a cidade aqui, por exemplo, para achar uma mesa de jantar, né? A gente passou por uns 2, 3 dias, assim, rodando a cidade para procurar uma mesa que fizesse sentido pro Airbnb. E aí isso dá bastante trabalho, mas também já nos prepara pro próximo, porque agora quando a gente for montar o próximo, pensar, cara, o foco vai ser esse, tá? Então a loja que a gente vai buscar é essa aqui, que não funcionou para esse apartamento, mas que pro outro funciona bem. E também a gente fez todo esse processo, a gente não tinha carro aqui ainda, então a gente ia para todos os lugares de Uber. Então foi realmente difícil. Essa parte aqui de não ter as lojas online, de não ter um Mercado Livre, uma Amazon, a gente é muito mal acostumado no Brasil. Sim. Só uma nota aqui, o 10% de desconto que o Roberto mencionou é a questão do IVA, que enquanto você é turista, você pode, né, fazer as suas compras sem ter que pagar o IVA. Uma vez que você é residente, você tem que pagar o IVA como qualquer paraguaio. Então isso que ele estava mencionando, que ele perdeu o desconto porque virou residente paraguaio. Você mencionou também a questão da quantidade de imóveis novos e prédios, enfim, entrando no mercado. Como você avaliou, assim, durante essa busca de imóveis, oferta já existente de prédios ou de casas, nessas regiões, comparado com os projetos, né, na planta que estão saindo para esse tipo de Airbnb especificamente, né? Daí quão bem equipados estão, como os prédios já são em termos do que eles oferecem de amenidades. Vamos falar assim, geral dos prédios e da disponibilidade de apartamentos aqui. A maioria é genérico, né? São pessoas que executam um projeto que atende ao turista, ao empresário, à família, que vem fazer documento, serve meio que para todo mundo, né? É interessante, até para o nosso negócio seria bem interessante ter vários apartamentos assim na nossa lista, porque quem assiste o nosso canal vem para cá para fazer documentação, vem para cá para iniciar a vida, vem para cá por vários motivos, né? Então, para nós como negócio é interessante também ter esse tipo de apartamento no portfólio, né? O que nos motivou é também uma questão assim pessoal de, cara, se essa nossa ideia, se esse nosso ponto de vista ele não funcionar exatamente como a gente acredita, tudo bem, a gente pode usar esse apartamento e ele já é útil para nós dois, né? Uma oferta alta aqui de apartamento já é uma oferta bacana assim de apartamentos, né? A gente não acha que hoje exista uma falta de oferta para um ambiente geral, assim. E por isso a necessidade de nichar, né, um pouco mais e atender essas necessidades específicas. No nosso caso,
Aí tá a questão que eu acho que difere bastante, assim, no nosso caso, pro público em geral. No nosso caso, nós temos mídia, né? Muito mais fácil nós alugarmos os nossos apartamentos do que alguém que não tem mídia. Sim. Então, pra gente fazer um Airbnb genérico, também é muito bom. Também é muito bom. Pra alguém que não tem mídia, executar um Airbnb genérico, vai brigar por preço. Vai brigar por preço. E aí a gente pode fazer uma aposta, por exemplo, a aposta de que vai aumentar muito a demanda por Airbnbs aqui. E essa é uma aposta que pode ter muito valor. Por exemplo, a pessoa fala, cara, vai vir muito mais nômade pra cá, vai vir muito mais gente fazer documentação, vai vir muito mais gente morar, vai aumentar a demanda daqui. E esses prédios, esses edifícios novos, eles vão só suprir essa demanda existente. Eu consigo ainda fazer dinheiro, né, com apartamentos comuns, ou eu preciso nichar um pouco mais. Nós temos a Thaís, é mais apta a falar sobre isso, sobre oferta e demanda de imóveis aqui, que quando alguém está buscando um imóvel para alugar aqui em Assunção, entra em contato com a Thaís e com a Roberta, que é a pessoa que cuida, né, do sucesso do cliente aí, né, para encontrar imóveis. E a oferta está bem baixa, geral, assim, de imóveis aqui em Assunção, né? Nesse momento, a demanda está muito alta, né, em relação à oferta. E principalmente para casas, muito difícil encontrar casas. Também porque existem menos casas, estão construindo muito prédio. Você não vê construindo casa, né? Sim. Tem muito mais prédios sendo construídos. Os prédios também, os apartamentos, no geral, pequenos. Então tem muito estúdio, monoambiente, um dormitório. As famílias vêm procurando 3 quartos, 4 quartos, já é bem mais difícil. Toda vez que eu vou procurar assim, imóveis para alguém, eu não consigo passar mais do que 4 opções, sabe? Não é aquela coisa de tipo, tá aqui, uma lista de 20 opções aí para você escolher. Isso não existe nesse momento. Gente, acho que outro tema que a gente tem que tratar aqui na questão do Airbnb é localização, né? Sempre é uma das partes mais importantes de qualquer investimento imobiliário. Vocês estão no pé do café mais instagrameável, tiktokável do país inteiro, então imagino que isso foi uma escolha estratégica. Como que vocês fizeram essa escolha de bairros, localidades, o que vocês queriam ter próximo do Airbnb para esse primeiro investimento? A palavra desse ano para nós, pensando nos nossos negócios e na nossa vida, era simplicidade. Então, nós viemos morar num lugar onde tudo era muito conveniente, tudo muito simples. Conhecemos o que estava em volta e escolhemos uma localização muito boa daquilo que já fazia parte da nossa vida, do nosso entendimento. O que acontece aqui em Assunção? E no Paraguai, aqui nas redondezas também de Assunção. As mesmas regras que existem aqui nesse centro comercial e nesse local mais turístico, elas são aplicáveis, por exemplo, a Luque, que está do lado do aeroporto. Elas são aplicáveis a Mariano Roque Alonso. Elas são aplicáveis a Fernando de Lamoura. Elas são aplicáveis a Lambaré. Então, cada uma dessas regiões está concentrando um tipo específico de público e de negócio, e todos esses lugares são parecidos com cidades do interior. Todo microcentro tem as soluções todas muito próximas. Esse aqui realmente é um local premium. Aqui a gente encontra de tudo muito fácil, de tudo muito próximo e com muita qualidade. Mas também existe a possibilidade de nós locarmos um apartamento ou comprarmos um apartamento e executar a mesma estratégia em Lambaré. Ficaria muito mais barato para um hóspede que vem de repente para passar um tempo e quer focar num apartamento para trabalhar. A gente conseguiria cobrar muito menos dele e entregar a mesma experiência com o mesmo retorno, né? Então, a localidade ela é super interessante para uma pessoa e uma outra localidade é super interessante para outra pessoa. Se o hóspede quer, por exemplo, além da experiência que a gente entrega no Airbnb, ter o café de acá do lado, todos os barzinhos do lado, uma academia a 50 metros, um super hotel na frente com tudo muito chique, café, restaurante, hotel, tem tudo aqui. Então esse é um tipo de produto. Mas os outros produtos também podem dar super certo. Poxa, em Luque pode dar super certo isso, em Mariano Roque Alonso pode dar certo também. Como um laboratório, fica muito mais fácil testar o que está próximo de nós. Estão pensando na nossa vida em particular, está perto da gente, fica fácil da gente dar manutenção, porque a gente mora aqui do lado, fica próximo
para a gente acompanhar isso, né? E também fica mais fácil para o hóspede entender qual é o benefício, né? E aí é mais fácil começar jogando um jogo com as regras mais favoráveis, né? Aqui tá mais fácil para a gente testar. Mas ao longo do próximo ano, nós vamos executar vários outros Airbnbs parecidos com esse, com cada um com suas características diferentes em outras regiões também. Não é só essa aqui que entrega coisas boas, tem várias outras também que poderiam funcionar muito bem e que são muito mais baratas, que o custo de manutenção, o custo de aluguel ou o custo da compra são muito melhores. A gente pode reduzir o preço da diária, né, para ser mais adaptável a um certo perfil. Por exemplo, tem pessoas que entram em contato conosco e dizem assim, cara, eu vou para aí, vou passar um período, mas eu sou, tipo, um cliente nosso sistema. Eu sou autista, eu não gosto de barulho, eu não gosto de confusão, eu quero ficar num lugar que eu possa ter foco e possa executar o meu trabalho e depois consiga me movimentar na cidade e executar as coisas que eu preciso com 10 minutos de Uber. Beleza, a gente pode fazer um apartamento desse numa outra localidade que vai atender esse público em específico. Gente que trabalha com computador, essa demanda ela só aumenta, né? Então, não existe só um tipo de pessoa, um tipo de público, um tipo de localização. Existem vários. Acho que o investidor precisa olhar para todos eles e falar, cara, o meu foco agora vai ser esse aqui, vou entender o que esse cliente precisa, quanto que ele está disposto a pagar, quais amenidades, quais facilidades eu quero entregar para ele, e se essa localização, seja essa aqui, que é a principal da cidade, ou uma outra, que é secundária e entrega outras coisas, se ela atende ou não o meu cliente. Acho que tá por aí. Mas falando assim, em geral, de localizações premium, pra galera ter uma ideia. O mais certeiro aqui, se você quer uma localização premium, que são as primeiras buscadas no geral, é perto dos shoppings. Perto do Passeio La Galeria, perto do Shopping del Sol e também do Mariscal. 2 quilômetros dessas áreas são as zonas mais procuradas, porque tem toda essa infraestrutura. E o que o Roberto estava comentando até aqui, de que existe uma infraestrutura diferente, pelo menos aqui em Assunção e nessas cidades da região, é que a gente não vê muito isso no Brasil, mas aqui, parece que todo bairro, assim, todas as quadras que estão juntas, tem um mercado, uma farmácia, uma conveniência, sabe? A gente foi percebendo isso ao longo do tempo aqui, a gente foi conversando com os paraguaios, e eles falando, não, mas isso é normal. Sempre que fazem aqui um bairro e tal, eles pensam em ter toda essa pequena estrutura para a vida, assim, funcionar bem ali dentro. E para nós não é muito comum, assim, né? Pelo menos nos lugares em que a gente morou no Brasil não é assim. A gente já morou em lugares que, tipo, para ir no mercado era só de carro mesmo, longe, uma farmácia e tal. Então aqui tem essa estrutura. Mas os bairros mais focados, assim, premium mesmo, são os que estão perto dos shoppings. Eu acho que se for fazer um Airbnb genérico, que vai atender todo tipo de público, aí sim, aí eu acho que o mais interessante é focar nessas regiões que a Thaís comentou, porque aí a demanda brasileira, a demanda estrangeira, a demanda local vai fazer boa parte das buscas assim nesse raio assim de 2 quilômetros mais ou menos de Shopping del Sol, Passeio La Galeria e Shopping Mariscal, que é onde a vida é mais conveniente. Falando em demanda estrangeira, assim, vocês contrataram um gestor, inclusive, até que ponto vocês consideram importante ou até essencial conseguir prover essa experiência em inglês ou em português aqui em Assunção para ter sucesso no mercado? Em português é importantíssimo porque a maioria dos pedidos de residência são de brasileiros aqui, né? A população brasileira aqui tem aumentado mês a mês, ano a ano, né? Então, ter essa possibilidade de oferecer para o hóspede um contato em português aumenta muito, né, o público, né, que a gente atende. A gente vê em outros casos também de construtoras, por exemplo, o Ricardo da Petros, que é um parceiro, também já tem vídeo no canal com ele, né? Pelo fato de ele ser brasileiro, o brasileiro gosta, né, de fazer contratos e tudo mais com brasileiro, é fato isso, e ajuda bastante. Facilita bastante. Agora, o inglês é super importante também, né? Tem muito gringo nessa cidade e ter um atendimento, um negócio pensado para o estrangeiro é importantíssimo. Nós, quando perguntamos para algumas desarrolladoras, que são as empresas aqui que desenvolvem, né, os novos edifícios, tem 80% do prédio vendido, 100% do prédio vendido. Quantos dos compradores são estrangeiros? 90% para cima. Quando a gente vai ver,
as locações de Airbnb, né? Quantos são estrangeiros? Cara, é muito alto. Tipo, 80, 90% são estrangeiros. A gente vê isso no prédio onde a gente mora. No nosso prédio, 80% ali, 90% dos apartamentos são Airbnb. E tá sempre cheio de... Ou é gente próxima aqui, brasileiro, argentino, uruguaio, vem muito pra cá. Ou é americano, alemão, espanhol, né? Toda essa galera que vem buscando os benefícios aqui do Paraguai. Então, ter atendimento bilíngue, trilingue aqui, eu acho que é fundamental para conseguir entregar essa experiência que o usuário precisa, que o cliente precisa. É um mercado bem... Assim, eu tenho essa minha experiência, diria, em muitos países da América do Sul, você está tendo esse choque que estão vindo esses públicos com um padrão de renda maior, né, o europeu, o americano, só que o público local, ele ainda fica com a mentalidade defasada que ele acha que ele pode oferecer para o gringo a 3 vezes o preço um apartamento que, sabe, não tem uma tábua para cortar, não tem uma panela direito, tem só uma mini frigideirinha assim, que ele vai poder cobrar o preço louco. E aí é justamente quando assim, começa a ter esse choque de demanda estrangeira que tem essa adaptação no mercado de que, cara, esses Airbnbs aí vão ficar para trás, basicamente, né? Não vai conseguir manter a demanda de alta renda. O alta renda também tem altas exigências, às vezes nem alta, né? Exigências básicas de um Airbnb. Então, acho que o que vocês estão fazendo é muito mais alinhado também com esse tipo de público do que com a experiência Airbnb, digamos, padrão paraguaia de alguns anos atrás, e mesmo de muitas cidades brasileiras também que não são tão turísticas, que não são pensadas de fato como uma experiência turística. Nós montamos o nosso Airbnb pensando em tudo que a gente queria ter em um Airbnb nas nossas viagens aí pelo mundo. Então a gente colocou tudo mesmo que a gente sentia falta e também montamos ele para ser um espaço que serviria pra gente se a gente quisesse morar por um período. Sim. E nós moramos, a primeira semana do Airbnb pronto, nós moramos nele para testar tudo e para ver no dia a dia mesmo se ia faltar alguma coisa. Aí a gente identificou uma pequena coisinha ali e tal, e fomos adicionando. Vale mencionar, eles não pensaram só no que eles gostariam, eles perguntaram pros amigos nômades também, que eu lembro que o Roberto veio me perguntar o que tu gostaria de ter no Airbnb assim pra nômade. Tem uma coisa que nós não colocamos ainda que nós vamos colocar, que é o filtro no chuveiro. Filtro no chuveiro nós vamos colocar, e até na nossa casa a gente vai colocar também. É legal comentar isso, porque assim, antes de se tornar um investidor nessa área de locação por temporada, a gente pode chamar assim, né, que é usando a plataforma do Airbnb, mas qualquer outra, a gente fala Airbnb porque é meio que tipo Bombril, né? Negócio... Pode ser Booking, pode ser plataforma própria, né? A gente pode eliminar a plataforma da jogada, porque eles cobram 14%, o Airbnb hoje cobra 14% de todas as locações do bruto, né? E se a gente consegue colocar fora da plataforma, mantendo toda a segurança que é necessária, porque tem a questão do seguro e tudo mais, a gente consegue aumentar bastante a nossa taxa de retorno. Mas, voltando à questão, o que eu estava comentando é que antes de investir, nós sempre fomos consumidores, assim, frequentes, né, de Airbnb. A gente alugou muito Airbnb, eu nem sei quantos Airbnbs que a gente já alugou aí na nossa vida, foram muitos mesmo. Eu não diria, assim, que Airbnbs, vamos colocar assim, fraquinhos, assim, né, mirradinhos, assim, eles estão só aqui no Paraguai, no mundo todo. Você também vive alugando Airbnb por aí e vê que na trajetória do negócio, assim, olhando como consumidor já desde quando começou o Airbnb, as pessoas tinham a sua casa preparada, sua casa pronta para viver, e alugavam a sua casa ou o seu apartamento, pronto para morar, pronto para viver realmente. Depois disso, as pessoas começaram a comprar imóveis e executar ali dentro uma estrutura já pensado como realmente um negócio, assim. E aí o que acontece? Mínimo viável. Pô, o mínimo do mínimo. Qual que é o copo mais vagabundo que eu posso colocar lá dentro que vai quebrar e que depois eu vou colocar um outro, tipo copo ultra simples? Quais são as roupas de cama que eu posso, sabe? Tudo, desde o mais simples até o mais complexo, foi cada vez mais indo pro o mínimo que eu posso investir para receber o meu hóspede aqui dentro e ele não me xingar nos comentários.
E às vezes falta o mínimo, né? A gente já ficou em muitos Airbnbs e também escutamos as pessoas falando do nosso, dando feedback de, nossa, que incrível que tem tudo aqui. Porque assim, tem Airbnb que não tem pano de prato, que não tem pano de chão, que às vezes a pessoa usa o pano de prato para limpar um negócio no chão, porque não tem outra opção. Porque não tem papel higiênico. Esses dias, né, falando pra gente, pô, não tinha papel higiênico. Não tem coisa básica assim mesmo. Às vezes falta o básico do básico. E aí a gente, né, comenta, a gente mostra o nosso negócio como um negócio que tem um escritório como o coração do ambiente, mas o nosso foco não está somente nisso. O nosso foco está em realmente a pessoa entrar nesse apartamento e falar, cara, tiraram tudo da minha frente, só para eu chegar aqui, colocar as minhas coisas nessa mesa e trabalhar. Tem tudo o que eu preciso aqui, eu não preciso sair desesperado num mercadinho porque faltou, sei lá, pano de prato, como já faltou pra gente em vários lugares, uma toalha. São vários detalhezinhos assim que eu acho que precisam ser observados para realmente atender esse hóspede com uma experiência diferente. Isso custa mais dinheiro. Isso custa mais tempo, e é por isso que nós dizemos que o nosso negócio, esse primeiro aqui, ele está sendo ainda um laboratório para testar tudo isso e encontrar o ponto onde a gente consegue investir e ter retorno, investir e ter retorno, investir e ter retorno. E as coisas que, de repente, a gente investe e não tem retorno nenhum. A gente cometeu vários erros no nosso apartamento, que no próximo apartamento a gente não vai mais cometer, a gente já sabe, vai ficar mais barato, vai ficar mais simples e vai ir direto ao ponto e entregar valor mesmo pro hóspede. Aqui a minha dúvida, já com uma pergunta meio carregada então, vocês acham que vocês conseguiriam ter feito isso se vocês não tivessem de fato morando aqui? Vocês conseguiriam, tipo, do Brasil ou de outro lugar, só dar o dinheiro na mão de alguém e garantir que fosse feito? Se nós tivéssemos os gêmeos de Thaís e Roberto aqui, nós conseguiríamos fazer, né? Precisa estar aqui, não tem jeito. Vai ser um investimento mais ativo no fim das contas, né? Precisa estar aqui ou precisa contratar alguém que faça, né? Esse nosso negócio, no próximo ano, vai se tornar um modelo de negócios onde um investidor pode comprar ou alugar um apartamento. Nós vamos executar a mobília desse apartamento e a entrega dele para um administrador e cobrar uma taxa. Nós, logicamente, temos que ter o retorno do nosso trabalho, então a gente vai cobrar uma taxa de implementação e também colocar ele no portfólio da nossa marca, que se chama The Workspace. The Workspace porque quando alguém, principalmente os gringos, né, procuram um lugar para se hospedar e trabalhar, a palavra-chave, a primeira que vem é Workspace. Então, nosso projeto se chama The Workspace Azul, que pode ser transportado para outras cidades, inclusive, né? E no próximo ano nós vamos ter esse modelo de negócios pronto para o investidor executar, né, um negócio parecido com o nosso, poder colher os frutos junto, né, conosco. A gente estava agora aqui, não sei se a câmera pegou, mas uns momentos antes dessa nossa conversa aqui, chegou o investidor, que foi nosso primeiro hóspede, e que está executando agora o segundo apartamento da marca aqui. Hoje nós estamos assinando esse contrato para executar o segundo apartamento, e em breve isso vai estar disponível também para toda a nossa audiência, né, para poder entrar nesse negócio também. Maravilha. Antes da gente ir para a parte da entrevista com o Rubem, alguma dica ou vivência dessas que vocês tiveram que bater cabeça para aprender que vocês dariam para quem está pensando em fazer um primeiro investimento de Airbnb aqui no Paraguai? Cara, eu acho que a principal dica, se a Thaís também tem alguma aí, porque a que vem na minha cabeça agora assim, entenda como vai ser a sua vida aqui e tente adaptar um negócio que funcione com a sua vida. Porque aqui no Paraguai, no geral, as coisas estão mais escondidas, vamos dizer assim, elas não estão no online. Então, se você fizer um negócio que está muito distante da tua vida pessoal, você vai precisar sair buscar informação muito longe, isso vai te custar tempo, isso vai te custar dinheiro, você vai precisar descobrir onde é a ferreteria lá do outro lado da cidade, sabe? Então eu acredito que quem vai executar um negócio aqui, seja um Airbnb ou qualquer outro tipo de negócio, é legal fazer isso perto de onde você trabalha ou perto de onde você mora, porque fica mais fácil entender esse microambiente, sabe? Essa micro-região, quem são os fornecedores que estão em volta.
Quem são as pessoas que podem te ajudar, que estão aqui perto, né? Porque quanto mais distante fica a tua análise do ambiente, mais distante ficam os prestadores de serviço, mais distante e mais difícil fica tudo. Uhum. Então, quanto mais perto de onde você mora, mais fácil é para você começar um negócio do zero. Eu acho que essa é uma dica talvez bem importante. Tem mais alguma? É importante entender também, assim, que o Airbnb, a gente, como já falamos várias vezes, nós temos várias facilidades por conta da mídia. Então, nosso apartamento tá alocado direto, enfim, estamos tendo bons feedbacks, bons clientes, boas avaliações, muito rápido, né, com 2 meses e 2 dias, mas não é, assim, o comum também, né? Então, para quem montar um Airbnb aqui, também não ter toda essa expectativa de que rapidamente vai funcionar, porque Uhum. existe todo um algoritmo, um mecanismo dentro da plataforma Airbnb, por exemplo, né? E quando você é novo, você está lá embaixo nas pesquisas. Então, se não tem nenhum diferencial, se você não tem um canal de divulgação, se não tem alguma coisa assim, vai demorar um pouco para pegar no tranco, né? Então, tem que ter paciência ou embarcar com a gente nessa, né? É isso, a gente vai também conversar com o Ruben, que é um excelente gestor aqui. Nós escolhemos essa empresa porque não só porque eles têm muitos apartamentos, já tem uma estrutura muito boa aqui de manutenção, de limpeza, de Uhum. toda a necessidade básica que todo hóspede precisa ter, mas é o que tem a melhor nota de avaliação aqui em Assunção, de atendimento, de qualidade. Então, encontrar bons parceiros também é muito importante. Ninguém faz nada sozinho, não tem como fazer sozinho. Você quer fazer tudo sozinho aqui? Cara, vai dar ruim, vai dar problema, vai ser difícil, vai ser complicado. Então, encontrar bons parceiros para que esse negócio funcione bem é bem importante. E aí eles já fazem também, né, parte do canal de divulgação, de estruturação do anúncio para que ele funcione bem nessa rede social. A gente precisa ver a plataforma do Airbnb como uma rede social. Ela é uma rede social hoje, que entende algoritmo assim como o Instagram, Facebook, o TikTok. Instagram, TikTok, o YouTube. Você está nos assistindo no YouTube, né? Tem otimização de SEO de anúncio de Airbnb, basicamente. Exatamente. Então a gente precisa olhar para todos os aspectos, todos os âmbitos desse negócio, ver se ele encaixa no que você pretende fazer a médio e longo prazo, porque não funciona do dia para a noite, ele precisa de um tempo para ter tração, né? E assumir risco. Quem vai fazer vai ter que assumir risco, vai ter que colocar, né, um dinheiro na frente e apostar na ideia, apostar na projeção da cidade, apostar na projeção ou às vezes na manutenção do sistema legal, na manutenção da questão tributária, né? Qual foi a dificuldade que a gente viu no Brasil, além da questão do custo? Cara, não saber se no próximo ano não vão aumentar o imposto e dobrar o imposto sobre renda de locação por temporada, como está acontecendo, né? Sim. Se nós tivéssemos feito esse projeto lá no Brasil no ano passado, agora a gente estava coçando a cabeça lá dizendo, bicho, como é que nós vamos pagar esse imposto aí? Não, e não é nem só os impostos diretos sobre a renda, mas, por exemplo, se aumenta IPTU, o proprietário também tem que repassar esse custo pro locatário, né? Então, é a incerteza dos dois lados. Estabilidade para fazer negócio é importantíssimo e o Paraguai entrega essa estabilidade que a gente precisa para validar uma tese, para validar um negócio que teve na nossa cabeça nos últimos anos e que a gente precisava colocar em prática e testar com paciência. Nós não viemos aqui para o Paraguai com pressa, nós viemos aqui com tranquilidade, a gente fez tudo muito simples, né? Dá para ver que nesse modelo a gente não precisa comprar, então a gente conseguiu fazer de maneira muito simples para de fato entender o caminho e com o caminho aberto e chamar mais gente e falar assim, cara, agora a gente já abriu aqui essa estrada, agora consegue passar 5 aqui. Sim. Vamos junto, vamos embora, agora vamos todo mundo desbravar essa nova possibilidade aqui. Então acredito que essas são assim dicas bem importantes para quem vai começar e vai tentar trilhar esse caminho como a gente está tentando aí. Bom demais. Muito obrigado, gente. Foi uma honra ter vocês aqui. Vamos então para a entrevista agora com o Ruben para passar para vocês os detalhes da administração por dentro de um Airbnb aqui em Assunção. Até lá. Bom, agora estou aqui com o Ruben, que administra o meu Airbnb, é proprietário da empresa que administra o meu Airbnb. A gente vai ter uma conversa aqui sobre números, sobre dados e tudo mais. Ruben, muchísimas gracias por la oportunidad acá. Gracias a vos, Robert, gracias a vos por invitarme. Y primeramente quiero saber quién eres tú
¿A qué te dedicas? ¿Tu empresa, tu negocio acá? Cuéntame un poco ahí para nosotros. Bueno, yo soy Rubén Rivarola. Comencé en este tema del negocio de alquileres temporales hace 4 años y medio más o menos. Comencé porque se dio la coincidencia que mi familia tiene unos cuantos inmuebles, entonces probamos en alquiler temporal, probamos uno, probamos dos, probamos tres y todos estaban funcionando bien, entonces decidí armar una mini estructura para poder, ahí hice una marca, hice una página web hace 4 años y medio. Y bueno, y el servicio funcionó, ¿verdad? Y hoy en día tenemos ya 140 propiedades alrededor de toda Asunción y bueno, creciendo y más, nos está yendo bastante bien por suerte con esa parte, ¿verdad? Pero básicamente así comenzó, así yo comencé el negocio, ¿verdad? Yo me considero también una persona emprendedora, tengo un negocio también de logística y me encanta ese tema de emprender y que plantar la semillita y que con trabajo vaya funcionando y vaya creciendo y después, bueno, sea un servicio que funcione para todas las partes participantes, ¿verdad? Excelente. Ahí tenemos varias preguntas Ujú. sobre números y sobre Asunción, el mercado en general acá. Comenzamos por qué tipo de inmueble está teniendo mejor desempeño hoy en día acá en Asunción y por qué. ¿Qué tipo de inmueble tiene mejor rendimiento acá? Eh, eh, Siempre hay que separar lo que es rendimiento de ROI, de rentabilidad versus desempeño de ingresos, ¿verdad? Ujú. Porque el desempeño de ingresos puede ser bueno, pero si el departamento te cuesta muy caro, a lo mejor tu ROI puede bajar, tu rentabilidad sobre la inversión puede bajar un poco, entonces eso hay que tomar siempre en cuenta la inversión que uno mete en el edificio, ¿verdad? Pero básicamente los departamentos que yo veo que más ingresos traen hoy en día acá en Paraguay son departamentos que están cerca de áreas donde haya flujo de personas, que haya restaurantes, shoppings, que la gente pueda bajarse del departamento y caminando por la zona y tenga opciones para recrearse y trabajar, ¿verdad? Zona corporativa también. Entonces, esos son, digamos, los departamentos que más ingresos traen al mercado, ¿verdad? De alquiler temporal. A medida que se va alejando de los shoppings, esa tendencia se va yendo, o sea, va ingresando menos dinero, yo creo, en el alquiler temporal. Esa más o menos es la tendencia hoy en día, ¿verdad? Localizaciones, Es súper ubicación, importante, es es todo. importante, es importante. Hay cosas que se pueden hacer para paliar, te puedes enfocar a lo mejor en un cliente más específico. Yo tengo, por ejemplo, un edificio que está cerca de la Embajada Americana, en donde vienen muchísimos clientes a sacarse su visa y se Mm. quedan, se quedan 2 semanas, 3 semanas, lo cual es muy interesante también, ¿verdad? Y está focalizado en ese tipo de clientes, ¿verdad? Entonces también es buen negocio ahí. Pero bueno, lo importante es focalizar, saber a quién te vas a dirigir bueno, ahí vas encontrando dónde te rinde más, ¿verdad? ¿Y cuáles son los barrios que son los más lindos acá para el inversor? Y Villamorra, Recoleta está de moda, ¿verdad? Recoleta está de moda porque están con un buen proyecto de una buena peatonal, ya hay una peatonal ahí y van a hacer una nueva peatonal que va bueno, van a hacer 3, 4 cuadras de peatonal y eso a la gente le gusta, Recoleta, Villamorra, San Cristóbal, Burubuyá, o sea, todas las zonas que están cerca de los shoppings. Ujú. Yo creo que son lugares que uno pone un buen departamento, ofrece un buen servicio y van a maximizar los ingresos realmente. Ahora yo tengo una pregunta personal que no Ok. está aquí. ¿Hay alguna zona en la ciudad o en otra ciudad que están aquí alrededor que puede ser una buena apuesta para los próximos 1 o 2 años? ¿Tú crees en alguna zona en especial acá para el B&B? Porque Eh, ahora tenemos esta zona linda de los sí, shoppings, acá donde estamos ahora, que sí, hay sí, sí, todo, sí, pero sí, sí. puede haber alguna apuesta ahí de algún hogar que... Bueno, siempre está la duda, no sé si la duda, pero siempre está San Bernardino, por ejemplo, ¿verdad? Sí. San Bernardino es un mercado totalmente distinto al nuestro. San Bernardino tiene 3 meses al año de ingresos, pero 3 meses de buenos ingresos, ¿verdad? Eso puede ser porque es una ciudad que está ahí siempre, ¿verdad? Después los alrededores, Luque, Mariano está comenzando, todos esos alrededores, lo que es interesante es que los departamentos son muy baratos, ¿verdad? Ujú. Entonces también tiene su público, no trae tantos ingresos como trae
un departamento acá cerca de la zona de shopping, pero tiene también sus ingresos y su mercado, ¿verdad? Entonces puede ser rentable también, inclusive tengo casos que son más rentables en departamentos que están hacia las afueras, ¿verdad? Pero realmente hoy en día Asunción, si vas a querer invertir en alquiler temporal, yo creería que Asunción es una de las mejores ciudades en Paraguay para invertir en eso. Sí, hoy en día. en este lado, tal vez con dos cositas. Buen marketing, buenos clientes y un departamento, una casa diferente que traiga cosas diferentes en otras zonas pueden tener rentabilidad bastante Claro, interesante. poco en el nicho que estás agarrando, ¿verdad? Si Sí, vos ese departamento que estás en la zona le equipás o estás cerca a lo mejor de un estadio de fútbol o cerca de un shopping, podés también venderlo y también podés poner cosas interesantes para cierto nicho que te traiga más ventas, ¿verdad? Y más rentabilidad. Sí. exactamente. ¿Y qué características internas en tu experiencia, ahí ve que cuando se incluye en un departamento, en una casa, rinde más? ¿Cuáles son las inversiones que más rinden así? En cuanto al equipamiento interno, Equipamiento interno, características así que ves que hay mucho valor, que el quien que sie- alquila temporal ve mucho valor. siempre es importante que esté la base para comenzar, la Ujú. base, ¿verdad? La base para mí es un departamento bien equipado y bien decorado, ¿verdad? La base para mí es que un huésped vaya al departamento y lleve solamente su ropa y tenga todo lo necesario de básico para poder estar cómodo y tranquilo, ¿verdad? Camas no tan chicas, ¿verdad? Porque Ujú. recibimos europeos, recibimos americanos y a veces cometemos el error de poner una cama 1,60 y no entran en la cama 1,60, entonces eso puede causar un poco de problemita. Entonces, cama tiene que ser cómoda, no hay que ahorrar ahí, camas, el aire acondicionado tiene que funcionar bien, la gestión, limpieza tiene que funcionar bien. El edificio también es importante que se vea que tenga seguridad para la gente que va pasando, quiere que se vea que realmente se está cuidando su seguridad, ¿verdad? Eh, sí, que sea lindo, que sea cómodo. La tele también es algo importante, aunque mucha gente no tiene tiempo para mirar la tele. Cuando vos pones una tele más grande en las fotos, llama la atención, ¿verdad? Y Sí. después hay ya detalles que uno puede sumar de acuerdo al nicho que uno apunta, ¿verdad? Eh, Apuntas a un nicho más premium o algo así, pones una buena cafetera, pones un buen ambiente de sonido, eh, y lo que vos estás haciendo también, ¿verdad? Pones cosas, equipamientos especiales para influencers. Esas son cosas que pueden ir sumando, pero nunca no tenemos que olvidar las cosas básicas. Aire funciona, buen internet, buena cama y bien iluminado la propiedad, ¿verdad? Que tenga vida la propiedad, ¿verdad? Esas son cosas Excelente. interesantes. Yo soy un consumidor, Sí. un gran consumidor de departamentos temporal. Yo y Thais consumimos un montón. Ajá, Y yo estoy total de acuerdo que el principal es la base. ujú. Porque muchas veces vamos al departamento donde la base se olvidaron completamente. No hay un trapo para los platos, no hay cosas básicas, así que hay que tener sí o sí, porque si no yo tengo que llegar al departamento y salir Claro, rápido a hacia comprar un algo. súper para comprar cosas que son muy básicas y yo pierdo 1 hora, 2 horas, a veces Sí, mucho tiempo intentando encontrar cosas que son de la vida básica y ahí ya me cuesta mucho tiempo. totalmente, totalmente, Dale, sí. excelente, yo concuerdo, estoy total de acuerdo contigo. ¿Y cuál la metraje en tamaño mínimo recomiendas para un Airbnb acá? Ahí está muy relacionado con el tema de la inversión, ¿verdad? Cuando más grande, más caro es, ¿verdad? Entonces, pero también hay departamentos que son muy chiquititos, ¿verdad? 25 metros cuadrados, que ya es un cajón, ¿verdad? Igual se puede arreglar eso, ¿verdad? Pero ya te estás comparando más o menos con una pieza de hotel, ¿verdad? Nosotros no somos hoteles, nosotros somos departamentos, en un lugar donde haya espacio, haya comodidad, que la gente pueda estar como si fuera que está en su casa, ¿verdad? No en un hotel. Entonces, yo diría que un departamento monoambiente debería ser alrededor de 35, siempre tomando en cuenta que no sea muy grande, ¿verdad? Cuando más grande mejor realmente, pero hay que tomar en cuenta la inversión también, ¿verdad? 35, una habitación 40, 45, dos habitaciones 60, 70.
ese, ¿verdad? Yo también tengo departamento que una habitación tiene 60, dos habitaciones tienen 100, son grandes. La gente va y se siente súper bien, se siente cómoda, hay espacio, eh, pero sí le cuesta mucho más caro, ¿verdad? Le Sí. cuesta un 20-30% más de lo que costaría un departamento más chico, entonces eso también es importante, ¿verdad? Pero yo creo que esos metrajes están súper bien y con una buen equipamiento, buen manejo, se suple toda esa parte, ¿verdad? Creo que este departamento que tenemos nosotros acá tiene casi 40 metros cuadrados. Sí, Y creo que con esta metraje, con buen apuntado, con un buen nicho, tal vez tenga ahí una de las mejores rentabilidades, porque es chico, pero es suficiente para dos personas, una persona para pasar un día con bastante tranquilidad. Departamentos mayores en alquiler anual no acostumbran tener una rentabilidad parecida con los más chicos. ¿Crees que también en Airbnb o en alquiler temporal es así? O sea, un que está bien pensado para 40 metros cuadrados puede tener una mejor rentabilidad que un bien pensado de 100 metros cuadrados. ¿Hay esta cuestión también? totalmente. Sí. Sí, podrías vender a lo mejor un poco más caro el Mm. de 100 metros cuadrados, pero te va a costar, estamos hablando de está 40 versus 100, ¿verdad? Estamos hablando de tener un 60% más de inversión ahí, ¿verdad? Y no vas a tener esa cantidad de ingresos adicionales, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo haces básicamente, ahora si te pones a ver nicho, como vos hiciste, que me encantó, de ver un nicho de influencers, y ahí podés a lo mejor paliar ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay que pensar en lo que el cliente quiere, ¿verdad? Cuando alquila un departamento para el temporal. El Ujú. cliente no, generalmente no busca que sea grande, sino que sea más cómodo que otra cosa y que tenga todo lo necesario, que tenga seguridad, que tenga lindo, que tenga todo lo que necesite y que se pueda bajar a comer algo por ahí o pueda hacer su vida de la corporativa o de turismo cuando viene. Entonces, Ujú. yo creo que 40 es una medida razonable para cuidar el tema de la inversión. Ujú. Yo como cliente no quiero pagar por cosas que no voy a usar. Así mismo, Y muchas que veces veo departamentos muy lindos, pero veo hogares, bueno, yo estoy pagando por esta este cocina espacio gigante o enorme este que espacio tenés que limpiar, enorme y que no voy a usar sí, y sé que estoy pagando por eso. Entonces, sí, creo que un departamento de alquiler temporal hay que se aprovechar muy bien el espacio para que sí, todo se aproveche sí. ahí, que todo sea ventaja para para el que alquila. Esa es la tendencia, ¿verdad? Inclusive no solamente en temporal, ¿verdad? En alquiler largo plazo también, ¿verdad? Cada vez la tendencia es achicar, tener mejores amenities, mejor espacios comunes que se puedan compartir los costos y trabajar en el equipamiento para que uno esté cómodo, ¿verdad? Esa básicamente es la tendencia de todas las ciudades al final, ¿verdad? ¿Y cuáles son los amenities aquí en Paraguay que son los Piscina, piscinas? Con este calorazo que hay piscina acá. con este calor es indispensable, ¿verdad? Los clientes preguntan por piscina, ahora ya viene la etapa de verano donde ponemos las fotos de las piscinas. Sí. Acá llegamos a 40, 45 grados, piscina es importante para vender. Gimnasio, aunque no mucha gente lo usa, pero vende, ¿verdad? Un buen gimnasio bien equipado, que tengan todo lo necesario es importante. Lugar para trabajar, ¿verdad? Coworking también es un lugar interesante, si, especialmente si el departamento es muy chico, tener un espacio de coworking en el edificio es importante. Seguridad, ¿verdad? Ujú. Que el huésped tenga la sensación por lo menos que es una zona segura, que es un edificio seguro. Limpieza, ¿verdad? Que entres al edificio, que sea limpio, que sea organizado, que te traten bien. Esas son, yo creo, las cosas más importantes. Después hay un montón de cositas que se pueden agregar: sauna, lugar de juegos, pet friendly, Pet espacio, ya están friendly. agregando los edificios, ¿verdad? Pero lo básico yo creo que serían esas cosas. Excelente. Ahora necesito una clase de español. Lo que escribimos acá es que cosas suelen hundir la Mm, performance de un Airbnb, incluso en un buen barrio. Hundir debe ser algo como bajar las sí, ganancias, sí. claro. Sí. Eh, Obviamente una mala gestión, ¿verdad? Es súper importante la buena gestión. Eh, Nosotros siempre decimos que nuestro enemigo es la expectativa del Mm, huésped, ujú. ¿verdad? Si el huésped espera algo lindo y vos le das algo medio, entonces vas a hundir tu negocio porque te va a evaluar mal y una mala evaluación en Airbnb es hundir tu negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, una buena gestión, buena limpieza,
es muy importante, ¿verdad? El tema del sonido, el ruido, ¿verdad? Acá últimamente están habiendo muchas unidades en lugares que hay mucha gente que pasa cerca de los shopping y demás, pero las aberturas no cierran muy bien, entonces traspasa mucho el sonido de afuera. Y eso se ve muy lindo, la gente se va, disfruta, pero al momento de descansar comienza a escuchar cosas y eso te baja y te evalúa mal y eso te hunde tu negocio. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el tema del ruido. eh, y bueno, la buena gestión, otra vez detalles, cama, los detallitos que suman, ¿verdad? Excelente. ¿Los departamentos nuevos rinden mejor que los usados? ¿Y qué diferencias ven los números ahí? Y yo creo que hoy en día los departamentos nuevos tienen más potencial de rendimiento que los usados. Usados, hay que separar un poco la pregunta con usados, Sí. edificios más viejos, ¿verdad? Generalmente edificios más viejos son departamentos más grandes Ujú. y no tienen tantos amenities, ¿verdad? Y lastimosamente, lo que pasa mucho en muchos edificios es que se compran edificios de muchos departamentos y después difícil hacer los mantenimientos de las áreas comunes, Ujú. ¿verdad? Entonces, a veces hay mucho conflicto ahí con el mantenimiento de las áreas comunes y se le van decayendo las áreas comunes porque no hay una buena administración o por varios problemas que pueden haber, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que los nuevos son más fáciles de vender y tienen su piscina más linda y Sí. tienen tecnología. Y entonces, eso yo creo que hoy en día traen más, aunque los viejos se puede trabajar también, ¿verdad? Se puede trabajar en invertir en mucho más decoración o tener buenos amenities dentro del departamento, buenas cosas. Entonces, se puede hacer a lo mejor un mundito aparte ahí para Ujú. personas que a lo mejor les gusta un poco más de tranquilidad o que no haya mucha gente alrededor y demás. Todo tiene su nicho, ¿verdad? Pero Sí. eso básicamente, ¿verdad? Es que mis ojos notaron acá que departamentos en edificios que tienen 2 años, que no es un largo plazo de hoy hacia 2 años Ujú, ¿no? atrás, y son completamente distintos. No hubo un cambio así de paso a paso, hubo un cambio gigante de departamentos que están terminados ahora, departamentos que fueron terminados hace 2 años, y los que están preparando para de aquí para en 2 o 3 años, Más moderno todavía. mucho más modernos, mucho Sí, más completos, con piscinas diferentes, con cosas muy diferentes, con mucha tecnología. Debe haber todo el sí, departamento con mucha tecnología, ya sí, todo integrado, cosas por aplicación, para abrir la cochera, para abrir el sí, departamento. Entonces veo que los nuevos acá no son solo nuevos como por ejemplo un celular donde claro, se cambia las cámaras, ¿me claro, entendés? Se claro, cambia claro. todo, hay Sí, mucha novedad acá. se trabaja más, se trabajó obviamente habiendo que vienen tantos inversores detrás y viene más gente profesional a hacer los desarrollos, se trabaja mucho más en la experiencia de la persona que va a vivir ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la diferencia. Antes se hacían los desarrollos para vivir sin pensar tanto en la experiencia, a lo mejor. Y un tema muy importante es la administración, ¿verdad? Que muchas veces se descuida acá en varios, no sé si solamente en Paraguay, pero acá se descuida mucho la administración del edificio y eso puede causar problemas a largo plazo, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué debería revisar un Mm. inversionista cuando visita un departamento por primera vez? Em, para comprar, Para para comprar, comprar, eh, para comprar y publicar ahí en temporal. que tenga buena iluminación. Es importante que el departamento no se sienta encajonado, que tenga iluminación natural. Eso es, me parece importante porque ayuda mucho con la foto y también la persona que vive ahí le gusta eso. Eh, el ruido, Ujú. es muy importante el ruido que hay alrededor y si tiene las aberturas necesarias como para bloquear el ruido que viene de afuera. Si hay un lugar que hay mucho ruido, es importantísimo que tengan cosas para el ruido. Eh, que la seguridad también del edificio es importante, ¿verdad? Cómo va a manejarse la seguridad. Y también es importante que repasen las reglas, o sea, para quién está enfocado ese edificio, ¿verdad? Porque Ujú. hay gente que a lo mejor que compra, y yo conozco clientes que compraron un departamento y después al final le dijeron que no se puede hacer alquiler temporal en Sí, ese edificio. sí. Entonces es importante revisar si se va a poder hacer alquiler temporal
en todo el tiempo, ¿verdad? No solamente porque después se pueden pelear los inversores y te prohíben a los 5 años o a los 3 años el alquiler temporal. Entonces, es importante revisar que ese edificio esté focalizado para ese tipo de negocios también, ¿no? Entonces, ese es un cosa importante de mi lado. Esta parte de ventanas y puertas con buena Ajá. para ruido externo. Yo tuve una mala experiencia en el apartamento que yo alquilé para mí, para Thais, en este Ajá. año, que no hay una buena estructura para que el ruido de Sí. afuera quede afuera. Sí. Me molestaría Yo tengo muchísimo. muchísimos problemas con ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque generalmente los departamentos hoy en día se están haciendo para inversión, entonces hay muchas veces que son muy baratas las cosas que están ahí y el ruido todavía no están tomando en cuenta. Ujú. Pero ya van a tener que comenzar a tomar en cuenta porque es una molestia no solamente para el temporal, sino que para el que vive ahí, para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ya van a tener que comenzar a hacer. Dale. Cocheras. Un inversor acá invierte a veces 8.000, 10.000, 15.000 dólares en una cochera. ¿Vale la pena pensando en Airbnb? Pensando en Airbnb, hoy en día no, yo digo que no es tan rentable, ¿verdad? Ujú. Hoy en día cuando me preguntan de un monoambiente o una habitación, yo le digo que no es necesario. Eh, Igual nosotros cuando viene un inquilino que quiere estacionamiento, conseguimos un estacionamiento en el edificio para tratar de solucionarle su problema, se le alquila 5, 6, 7 dólares la noche. Ujú. Pero para ese tipo de apartamentos no creería que es tan importante. Ahora cuando el departamento se va agrandando, 2, 3 habitaciones, yo creería que es interesante el estacionamiento. Pero no sé si es una mala inversión a largo plazo, ¿verdad? El tema del Ujú. estacionamiento, porque cada vez hay más autos, cada vez hay menos espacio, entonces yo creo que eso es, inclusive se podría evaluar más que un departamento a futuro, ¿verdad? Tener una cochera. A lo mejor hoy no se saca tanto rentabilidad, pero a medida que hay más autos en la calle, uno necesita más estacionamiento, entonces ya puede alquilar por separado, se puede ofrecer al huésped por separado, entonces Ujú. es como para evaluar esto. ¿Verdad? Sí. Yo tengo más preguntas enfocadas sí, en qué comprar, pero quería cambiar un poco acá nuestra charla para enfocar en unas otras cuestiones. Si hay disponibilidad de hablar de ellas. Sobre los números, Sí. ¿vos tenés ahí en la cabeza algunos números sobre Asunción? ¿Cuál es el promedio de alquiler? ¿Cuál es el promedio por la noche de departamentos? Nosotros pensamos aquí en algunas preguntas, Sí. pero creo que este tema podría ser bastante Sin interesante problema, también. sin problema, sí. ¿Tenés algunos datos aquí de Sí. Asunción para compartir con nosotros? Sí, bueno, Asunción es un mercado súper estable, ¿verdad? Básicamente es, durante todo el año es estable, los últimos 3, 4 o 5 años ya ha sido así. No hay temporada baja ni temporada alta, a no ser que venga un evento, ¿verdad? Si hay un evento hay picos y todo el mundo pone su departamento en Airbnb, y después baja otra vez cuando se normaliza, ¿verdad? Em, Departamentos de monoambientes más o menos se venden en zonas bien, ¿verdad? Bien ubicadas, bien manejado el departamento, bien decorado, bien administrado, más o menos se puede llegar a vender normales, ¿verdad? Sin enfocarse en nicho, ¿verdad? El cliente normal se puede llegar a vender en $40, 35, $40, una habitación $45 más o menos, 2 habitaciones $60, $70. Y así más o menos se puede vender, ¿verdad? Y después ya es un tema de ver los precios, ¿verdad? Y adaptarse a la demanda que viene con el tema de los precios. Los precios nunca son fijos para nosotros, siempre van variando de acuerdo a cuánta demanda hay en el mercado en ese momento, en ese día en específico. Pero yo creo que más o menos un monoambiente se puede sacar unos 6.000 de renta anual final, y así más o menos ya descontando todos los costos y demás, ¿verdad? Descontando todos los costos. Todos los costos ya, Ujú. anual, siempre hablando anual, ¿verdad? Sí. Entonces,
lembrando então, o Airbnb do Roberto e Thaís vai estar aqui na descrição, se você quiser passar uma temporada no Paraguai ou simplesmente fazer a sua residência. E a comunidade da The Way We See também está aberta para quem quiser saber mais novidades sobre esses investimentos, não? A nossa comunidade está aberta, aí tem link para você acessar, vai preencher um formulário e entrar na nossa comunidade. São vários grupos, grupos de investimento, grupo de imóvel, grupo de negócio, grupo de bate-papo, tem um pouco de tudo. Já são mais de 500 pessoas, está convidado a participar e é grátis. Nós, a CETI, estamos presentes lá também, então se você quiser depois fazer o seu processo de residência aqui no Paraguai, abertura de empresa, abertura de conta bancária, carteira de motorista, o que você precisar de apoio legal, migratório, tributário aqui no Paraguai, você também vai ter o link aqui na descrição para você fazer a sua residência no Paraguai com a gente e o que precisar, só entrar em contato, claro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça também, deixe o seu like, comente o que você tem de outras dúvidas para uma terceira entrevista aqui com os nossos amigos da The Way We See, inscreva-se no canal e nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.